Vamos lá. Já que a Angélica falou, foi a Angélica que falou, né? Angélica falou, Angélica Lorim, tá lá, tá registrado. Eu olhei as provas, tá? Lembrei agora que a Angélica me surpreendeu. Tá? Deixa eu ver aqui, vamos ver uma coisa. Angélica, abre o teu microfone, faz favor. Oi, professor. Tudo bem contigo? Tá me ouvindo? Tô. Tudo bem contigo? Tudo bom. Então, tá bom. Angélica, fiquei muito impressionado com a tua prova. Que bom, então. Eu ainda não disse se foi no sentido positivo ou negativo, né? Mas foi Ai, positivo. meu Deus do céu. Foi positivo. Foi positivo, porque senão eu não ia nem falar, né? Tá Não, bom, então. bons exemplos muito bons. Até nós podíamos fazer o seguinte. Qual é a minha ideia hoje, ó, pessoal? Seria o seguinte, ó. Vocês pegarem a prova de vocês, tá? Nós pegarmos e refazermos as questões, aí vocês vão anotando, e depois vocês corrigem a prova de vocês. Eu tenho elas mais ou menos corrigidas, tá? Mas eu quero que vocês corrijam, tá certo? E eu vou fazer uma proposta que nem eu fiz as outras turmas. A prova vale 4, tá? Todos os trabalhos entregues até agora valem 6, juntamente com a participação da aula. Se tem alguém contra, nós podemos fazer diferente. Ó, o Lucas já saiu aceitando. O Lucas Lorenzon, porque o Lucas faz outras disciplinas comigo também, né, Lucas? Sim, né? Tá. Então, é a mesma proposta que eu estou fazendo nas outras turmas. Tem alguém, ó, todo mundo, a maioria aceitou. Mas agora eu quero perguntar o seguinte, tem alguém que é contra essa proposta? Na realidade, hoje nós somos em 31 e estamos em 20, está faltando 11. Tá? Então, assim, ó, a proposição é a seguinte, corrigimos a prova agora, essa prova dá para corrigir na aula de hoje, com a maior tranquilidade, sobra tempo, tá? Dá para dirimir todas as dúvidas, porque daí nós vamos avançar, tá? Nos modelos de estabilidade de peças. Eu tenho agora uma peça submetida a um esforço. Como é que eu torno esta peça uma peça isostática, hipostática ou hiperestática? Tá? Como que eu gero... O objetivo é gerar, no mínimo, na engenharia e na arquitetura, nós temos que gerar nas peças, no mínimo, tá? Iso ou hiperestática. Iso ou hiperestaticidade é o que nós buscamos para que as nossas peças tenham estabilidade. As nossas peças não podem ser hipoestáticas, porque elas serão instáveis. Certo? Então, a proposta, corrigimos a prova hoje, vocês me enviam a nota, depois da correção, tá? Eu tenho mais ou menos corrigido, para ver se bate com a minha, é de 0 a 10. Tá? E o peso é 4 dessa prova. Todos os trabalhos entregues até hoje, que foram um número de 6 ou 7 trabalhos, mais a participação em aula, valeria o restante dos 6 pontos para completar 10. Tá? Tem alguém que não concorda? Então, vamos deixar estabelecido o seguinte, os 11 alunos faltantes vão se render à maioria dos 20 presentes,
tá? Porque não estavam presentes. Então, fica proposto desta forma. Tá certo? Está gravado. Então, zeramos a questão de nó. Então, vamos lá. Nós podíamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Angélica, podemos pegar a tua prova? Sim, professor, pode pegar. Então, vamos lá. Eu gostei muito, na realidade, a Angélica, eu não sei se ela trocou algum comentário com o esposo, que faz engenharia também, e eu não sei que nível, já foi meu aluno também, esposo da Angélica. Não, professor, eu fiz sozinha. Não, sozinho eu sei que tu fez, mas eu acredito que nos exemplos vocês trocaram alguma ideia, não trocaram? Para falar a verdade, eu pesquisei um pouco na internet, né? Sim, Na hora com certeza. como a gente tinha essa possibilidade de pesquisar, eu acabei pesquisando para botar exemplos, porque eu não sabia como explicar. Então, eu pesquisei quais seriam melhores exemplos para poder explicar o que eu estava querendo falar na explicação, né? Foi isso que aconteceu. O que nós podíamos fazer até? Eu me aposentando agora, daqui a um tempo, tu já fica com essa disciplina, viu, Angélica? Porque é muito bom os exemplos, melhor impossível. Por que eu não estou direcionando para este tipo de exemplo, que eu deveria ter direcionado? Eu não estou direcionando porque é o seguinte, o terceiro exemplo teu, na realidade, de uma estrutura com apoio de terceiro gênero. Aquele terceiro exemplo é uma estrutura da construção civil. Mas os outros dois são... o primeiro também. O primeiro pode ser misturar com a engenharia mecânica, engenharia civil, arquitetura. Poderia ser misturado, no caso do primeiro. Ele está mais afeto à estrutura metálica. Tá? O segundo exemplo é um exemplo do cotidiano. E o terceiro exemplo, me gravou muito, é o exemplo da construção civil. Então, assim, esse é o objetivo. Só que isso aí, nós vamos ver, até isso que me chamou a atenção no teu terceiro exemplo, porque nós vamos ainda, nessa disciplina de isostática, estarmos trabalhando com peças engastadas. Tá? E aquela escada é um exemplo típico na construção civil de engaste. Tá? Então, assim, gostei demais, uma excelente pesquisa. E assim, quando eu digo para ti, se tu e o esposo trocam ideias, no sentido positivo, que devem fazer. Devem fazer. Não, nós ajudamos sim, professor, a gente sempre conversa. Mas devem fazer. realmente, na prova, não, ele nem estava aqui no momento, mas a gente sempre conversa, assim, ele sempre me ajuda nessa parte. Na realidade, assim, tanto você pode ajudar ele na questão de criação, né, em termos volumétricos, em termos de geração de projeto arquitetônico, assim como ele pode te ajudar em termos estruturais. Então, é positivo. Tem essa chance, tem que utilizar. Tá? Eu não falo no sentido assim, não faça isso. É o contrário. Tendo essa possibilidade, faça isso, porque só tende a crescer. Tá certo? Bueno, vamos lá. Mas então vamos pegar a prova da Angélica. Vamos ver, eu tenho que baixar ela, então. Deixa eu ver uma coisa, para aí uma coisa aqui. Pessoal, eu gostaria assim, peguem a prova de vocês, quem tiver impressa, utilize, quem não tiver impressa, eu vi praticamente todas as provas, tá? Quem não tiver impressa, pode fazer no computador, só que daí vai ter que fazer uma junto, vai ter que abrir janelas diferentes aí, a não ser que tenha duas máquinas, né? Uma para a live e uma para você fazer a correção. Isostática. Vamos lá. Da Angélica aqui, já passei. Professor? Oi? Até, primeiro, o professor estava falando do steel frame, né, com as gurias, e
Alexandre, meu marido, ele faz o TCC dele é sobre isso também. Sim. Ele estava comentando aqui, estava ouvindo os comentários das gurias, né, em relação a isso, que ele fez só a primeira parte de pesquisa, né, sobre o estilo. Uhum. Aí estava conversando sobre isso, quando o professor estava conversando com as gurias. Ele faz o TCC dele em cima desse assunto. É bem legal, mas gera todas essas dúvidas, como a Karen questionou, né? Que eu ajudei ele também um pouco a pesquisar e ver essa parte, porque aqui na nós o pessoal é bastante, fica bastante focado na alvenaria, né? Mas tem todo esse preconceito, né? Mas tem toda a parte do bom e do ruim, né? Sim. Sobre o estilo, né? Na realidade, assim, ó, o que eu diria? Eu não quero entrar no detalhe assim para fazer um termo comparativo, mas assim, ó, eu nestes últimos anos na Caixa, eu passei por uma experiência, eu não, a Caixa passou por uma experiência negativa com uma empresa não vou dizer da onde, porque daqui a pouco daí sai comentários, mas uma empresa aqui da região norte, tá? No estado do Rio Grande do Sul. Então, o que aconteceu? Essa empresa, ela tinha um sistema inovador, não era o steel frame, já fica claro. Então, não era esse tipo de sistema, tá? Assim como vários outros sistemas inovadores existem. Por exemplo, aqui em Carazinho, se vocês pegarem o exemplo da Jarré Engenharia. Jarré Engenharia, todas as obras deles são de estrutura de placas de concreto. Tá? Então, eles fazem lá prédios de 4 pavimentos, na sua maioria, todo ele estruturado de placas de concreto, não usam tijolos. Tá? Então, assim, é uma obra muito rápida, tá? Está indo super bem, tá? Mas é um material inovador. Então, o que tem? Eu já peguei, em Passo Fundo, já avaliei obras, do mesmo sistema que o Jarré trabalha, tá? Onde, por exemplo, tu tem alguns condicionantes nesta obra. Tu não pode abrir parede de maneira nenhuma, porque todas as paredes são portantes. Então, tu teria que ter parede, tem parede em cima de parede, parede em cima de parede, e nada pode ser alterado. Então, é um processo bom, está se mostrando bom, mas é um processo inovador, mas assim, ó, com um material tipo, conhecido. O que seria esse material conhecido? Concreto armado. Concreto armado, teoricamente, tem uma resistência muito maior do que a alvenaria de barro, de tijolo, né? Então, assim, ó, mas esta experiência que houve há um tempo atrás na Caixa, com obras da Caixa Federal, teve uma empresa, claro que não é pelo material, mas pelo descumprimento de prazo, um monte de coisa lá, foi descredenciado e a Caixa não aceita mais aquele modelo. Então, assim, a gente tem que ter uma certa... não pode ser preconceituoso, mas tem que ter uma atenção. Certo? Então, assim, ó, eu, particularmente, se eu fosse fazer, eu pesquisaria bastante, faria o que o esposo da Angélica está fazendo, tá? Pesquisar, ele está fazendo para o TCC, é bom esse tipo de pesquisa, porque isso avança muito, é tipo o remédio que estão procurando aí para o coronavírus. Tem que fazer ensaios, tem que fazer teste primeiro, sei lá, se fazem em animais, depois nas pessoas, e tem que se provar que tem um ambiente de resistência, como que ele se comporta, num ambiente de umidade, como se comporta, num ambiente de vento, como se comporta, ação do vento, ação da umidade. Então, tem várias coisas que na alvenaria comum nós já sabemos como se comporta. Nesse sistema, tem que provar o comportamento. E isso
demanda um certo tempo e demanda muita pesquisa, né? Mas eu acho que está bom, eu acho que bom que há questões inovadoras, né? Tá certo? Muito bem. Vamos lá, vamos para a nossa prova aqui, vamos corrigir a prova da Angélica. As 3 primeiras questões eram para já sair com 3, né, pessoal? Da quarta em diante que complica um pouquinho. Então, a questão número 1. Em um apoio de primeiro gênero, quantos graus de liberdade são impedidos? Primeiro gênero, 1 grau de liberdade impedido. Né? Então, o que seria resultante deste impedimento, deste grau de liberdade? É uma reação vertical que impede a peça de baixar, né, na vertical, é o apoio de primeiro gênero. Só impede 1 grau de liberdade, só o de afundamento, certo? É a vertical que é impedido. Então, bota uma carga na peça e, na realidade, ela não tem como afundar, porque a reação que está na vertical impede esse afundamento. Tá certo? Então, barbadinho. Fácil, fácil, fácil. Segundo gênero. Isso aí era só copiar daquele material que eu entreguei para vocês, né? São 2 graus de liberdade impedido. Isso aí eu acho que ninguém tem dúvida, né? Que seria o vertical e o horizontal. Então, não afunda e não corre, né, na horizontal. Então, o terceiro movimento, né, que seria o movimento de rotação, ficaria liberado. Tá? E no terceiro gênero, os graus de liberdade impedidos são os 3. Né? Seria impedido o afundamento, o deslocamento na horizontal e a rotação da peça. Aí a questão que eu achei muito interessante na prova da Angélica foi a questão número 4. Exemplifique e explique os apoios de primeiro, de segundo e de terceiro gênero. Tá certo? Então, ó, aqui. Vamos por partes aqui. Segue aqueles que impedem deslocamento somente em uma direção, produzindo reações equivalentes a uma força com uma linha de ação conhecida. Apenas uma reação será a incógnita. O exemplo está aqui, ó. Tá? Qual é o exemplo? Seria um pino, ou seria que ele poderia, neste caso deste pino, e sobre o apoio com roletes, ele poderia correr na horizontal? Poderia. Ele poderia rotacionar? Poderia. O que não aconteceria com esta peça? A única coisa que não aconteceria com essa peça é que ela não afunda. Né? Por quê? Porque tem uma reação vertical contrária à carga que impede o afundamento. Então, esses exemplos de um pino, né, e os roletes que ela correria na horizontal, né, são bem retratados aqui nesse processo que ela descreveu na parte inferior. Só tem uma incógnita que seria a vertical. Seria esta reação aqui. Todo mundo está enxergando, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Peraí, deixa eu... Só um pouquinho que eu vou terminar isso aqui e fazer isso aqui. Todo mundo está enxergando, então, né? Ok, Milena, ok. Certo, correto. Tá certo a Milena Nardini também. Permitindo a translação, permite ele se deslocar na horizontal e permite a rotação. Né? Bem correto mesmo.
Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora, some a imagem? Sim, sim, não. Correto. Não, eu já vou lá buscar, Gelson. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou... Onde é que eu botei? Já perdi. Para que eu vou fazer o diferente. Ó. Eu vou salvar isso aqui para nós podermos... Tá. Deixa eu salvar aqui. Vou botar aqui assim. Vou botar no Ubra, que daí eu fico mais... Aqui. Então, vamos lá. A prova da Angélica aqui. Tá, pessoal, deixa eu só ver de novo uma coisa aqui. Letícia, usei o mesmo exemplo que a Angélica. Ok. Tem algumas que eu gravei mais, tem outras que eu gravei menos, mas eu vi praticamente todas, tá? Eu coloquei como exemplo um patins. Ok. Também está correto. Tá? Esse é o resultado principal. Esse negócio meu aqui, ele veio falar, ele quer responder as perguntas. Deixa eu só baixar aqui. Tá. Correto. A Milena, então, colocou patins, né? Tá. Beleza. Correto também. Vamos lá. Então, este... Aqui. Então, tá feito aqui. Então, muito bom. Tá? Então, tudo que for permitido, tá? Exceto o afundamento, que é esse caso aqui, é apoio de primeiro gênero. Esse não tem dúvida, né, pessoal? Eu acho que é bem tranquilo, né? Alguém tem dúvida a respeito dessa questão? Não, né? Ninguém? Beleza. Segundo gênero. Segundo gênero são aqueles que restringem a translação de um corpo livre em todas as direções, mas não podem restringir a rotação em torno da conexão conforme a figura abaixo. Portanto, a reação produzida equivale a uma força com direção conhecida, envolvendo duas incógnitas. Quais são as duas? X e Y. Né? São impedidas, que seria horizontal e vertical. Então, correto. Olha aqui. Ó. Então, está aqui. Ó. Seria o mesmo exemplo daquele pino, sem o quê? Sem os roletes. Tá certo? A gangorra é um exemplo clássico desse apoio de segundo gênero. Tá? Por quê? Porque tu não tem tem um afundamento coordenado, que seria o solo, e ela não corre na horizontal. Tá? Então, perfeito. Tá? E o de terceiro gênero seria aquele que impede o movimento do corpo livre, imobilizando completamente o corpo. Tá? O corpo não afunda, não corre na horizontal
e não rotaciona. Então, 3 incógnitas são estabelecidas para que esse corpo fique estável e não se mexa. Então, tá ali, ó. Ele não afunda, porque está engastado lá naquela viga, esse degrau. Ele não corre na horizontal, porque ele está engastado na viga. E ele não rotaciona, porque está engastado na viga. Tá certo? Todo mundo entendeu esses exemplos, pessoal? Tem alguém que não entendeu isso aqui? Porque aí nós vamos passar, agora, nos próximos exemplos, nós vamos ter um acréscimo. Por exemplo, lá no final do semestre, nós vamos estar trabalhando com este tipo de peça aqui, ó, que a Angélica colocou aqui para nós, que seria o engaste, peças engastadas. Tá? Então, nas peças engastadas, o nosso cálculo, ele não é que ele complique, tá? É o exemplo de uma marquise. É isso que ela fez ali, o exemplo de uma marquise, um degrau em balanço. É todos os balanços que não conseguem ter nenhuma movimentação, não só balanço. E apoiado pode também, ou vários apoios pode também ser apoio de terceiro gênero. Tá? Mas, neste caso específico, é um exemplo muito, muito bom para nós entendermos que essa peça não mexe para lado nenhum. Todos os movimentos possíveis estão cerceados. Então, se gerou uma hiperestaticidade na minha peça. Tá ok? Hiper, muito, muito estático. Tá? Iso, estático. E hipo, pouca estabilidade. Ou estaticidade. Certo? Os exemplos que mais aparecem é a sacada em balanço. Ok, também pode, é um exemplo. É um exemplo de apoio do terceiro gênero. Certo? Aparece como desconhecido essa manifestação, a última aqui. Como que é me dizer quem é a pessoa que eu não conheço, o desconhecido. Ah, é a Karen. Ah, a Karen não aparece o nome daí. Tá, ok. Então você que é a Karen. Tá? Vamos lá. E agora? Agora, deu de tudo, gente. E como deu de tudo, nós vamos refazer. O da Angélica está correto, para ela dormir mais tranquila, mas os que não estão corretos tem que aprender. Então, eu vou pegar e vamos fazer o seguinte, ó, pessoal. Vamos pegar a prova, vamos largar um pouco do pé da Angélica. Né? Eu vou onde é que está a prova agora, né? G1. Bicho. Então, vamos lá. Vamos lá.
Tá, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que descobrir, deixa eu voltar lá a aparecer com vocês aqui, para mim ver a manifestação de vocês, senão eu não... Então, aí, vamos lá. Aqui. Acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho. Opa. Vocês estão enxergando aqui, pessoal? Ou não está legível? Se eu deixar nessa escala. Estão enxergando bem? Sim? Beleza. Então, vamos lá. O que nós temos que fazer? Ó? Nós temos duas situações a fazer aqui. Ó. Nós precisamos a reação em A e a reação em B. Tá? Tem duas formas de tu fazer isso daqui. Tá? Primeiro, onde estão as minhas cargas em relação aos meus carregamentos distribuídos? Onde estão... Perdão, vamos refazer a pergunta. Onde estão as minhas cargas concentradas em relação às minhas cargas distribuídas? É uma pergunta. Alguém sabe onde estão as minhas cargas concentradas em relação às minhas cargas distribuídas? As cargas, Lucas, as cargas concentradas nesses blocos? Sim. As cargas distribuídas. Quais são as cargas distribuídas que tem nessa minha peça aqui, de apoiado? Não. Lucas. Vamos entender, então, assim, ó. O que são cargas distribuídas e o que são cargas concentradas em cima dessa minha peça biapoiada? Quais são as cargas distribuídas? Quem arrisca? As distribuídas estão ao longo de cada trecho. Só aí, Gelson. Então, quais são as cargas distribuídas? Me diga ali, Gelson, quais são... Não, Tati. Vamos entender bem. São 3 cargas. Qual é a carga da primeira? Agora ficou 3, 2, 5. Larissa, 3, 2, 5. Gelson, 5. Não. Então, assim, ó, a Larissa está certa. Distribuída. Cargas distribuídas são essas aqui, ó. 3, 2, 5. Isso aí. Essa aqui é uma carga distribuída, essa aqui é uma carga distribuída, e essa aqui é uma carga distribuída. 3, 2, 5. Tá certo a Larissa, tá certo a Karen, tá certo a Evelyn. 3, 2, 5. Então tá certo o Gelson também. Então, estas são as minhas cargas distribuídas. Ao longo de qual o trecho? Ao longo de qual trecho? Dois, 3,5 e 3. Só aí, Caio. Então,
ao longo. A carga distribuída de 3 kN está ao longo de 2 metros. A de 2 kN está ao longo de 3,5 metros. E a de 5 kN está ao longo de 3 metros. Como essas cargas elas são distribuídas ao longo de cada trecho, o que eu tenho que fazer com estas cargas, uma vez que nós estamos trabalhando por trigonometria, e nós temos que achar a área da carga distribuída e concentrar ela no centro de gravidade. O que nós temos que fazer? Calcular a área. Então, eu fiz a propósito porque existem duas formas de tu calcular essa peça. Tá? Existe uma fórmula mais rápida e existe uma forma parcial que também está correta, que foi o que a grande maioria fez, também está correto. O fato é assim, ó, por que eu fiz isso? A área, isso aí, a área resulta na carga. É o espaço vezes o carregamento. Tá certo? Então, primeira, 3 vezes 2. Segunda, 2 vezes 3,5. Terceira, 5 vezes 3. Tá certo, Lucas? É isso aí. E aonde que eu tenho que colocar ou posicionar a minha carga concentrada, à medida que eu achei a resultante da distribuição, aonde que eu tenho que colocar ela na minha peça biapoiada? É uma pergunta. Eu frisei várias vezes nas aulas, várias aulas antes da prova. Aonde que eu coloco a concentração, posiciono a minha carga no centro de gravidade da peça? Isso aí, Larissa. Neste caso, tá, um retângulo, onde é o centro de gravidade da minha peça? No meio de cada trecho. Isso aí, Tatiana. E no meio de cada trecho, já não existe uma carga concentrada? Sim, né? Por quê? Porque eu fiz propositadamente este exercício colocando a carga concentrada no meio do trecho distribuído. O que significa? Que vocês já calcularam, alguém já calculou ali. Para aí, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. O Lucas Lorenzon disse 3 vezes 2. Quanto que é 3 vezes 2? 6. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Não. Já está aqui. 6. Aqui, quanto é 3 vezes 3,5? Aliás, desculpe, 2 vezes 3,5? Aqui é maiúsculo também esse N aqui, ó, pessoal. Tá? E quanto é 5 vezes 3? Tá fácil essa prova, né, tio? Até os cálculos são fáceis. O que significa se eu quiser fazer este mesmo exemplo, uma vez que a carga distribuída ela se concentra na mesma posição da carga concentrada, porque ela está no eixo de gravidade da minha peça, que é um retângulo, simplesmente aqui vai me dar uma carga de, vamos botar em azul,
11 quilonewtons. Aqui, vai me dar uma carga de 10 quilonewtons. E aqui vai me dar uma carga de 17 quilonewtons. Opa. Tem alguém querendo entrar? Não. Não, né? Que é o WhatsApp. Estão com dúvida até aqui? Não. Ninguém se manifesta? Não tem problema de tu ter feito diferente. Tu só trabalhou um pouquinho mais. Não tem problema. Eu não estou dizendo que está errado. Isso aí. Tá? Vocês conseguiram entender, pessoal? Porque, assim, ó, o que nós teríamos que entender na peça? Eu já fiz a propósito para ver o que iria dar. Não tem problema, Paulo, ter feito tudo separado. O resultado é igual. Por quê? Porque neste caso específico, esta carga concentrada de 5 kN, ela está exatamente no eixo de gravidade da minha carga concentrada. Então, a resultante vai ser igual, o posicionamento vai ser o mesmo. Diferente se estes 5 kN, por exemplo, estivesse aqui assim, ó. Eu poderia agrupar? Não poderia. Então, eu só fiz isso para vocês entenderem o seguinte, o funcionamento da estrutura, como tu concentra, posiciona a tua carga quando tu está trabalhando por trigonometria, que é o caso nosso aqui. Nós temos exemplos trigonométricos de onde a área representa o espaço vezes a altura, que é o carregamento. Certo? Então, se eu tivesse estas cargas concentradas em uma posição que não fosse o centro da gravidade da carga distribuída, eu teria que fazer separado, como vocês fizeram. E está certo. Ninguém está... Não estou dizendo que está errado a forma que vocês fizeram. Só trabalharam mais. Então, onde se deduz que aqui, ó, para mim calcular a reação em A, tá? A reação em A, olha aqui. Para mim calcular a reação em A, eu teria que fazer o quê? Minha reação em A seria 11, tá certo? 11 vezes o quê? Vezes... Não. Não, Lucas. Quem ajuda o Lucas aí? 11 vezes... Aí, Larissa. Isso aí, Angélica. 7,5 divididos... Isso aí. Quanto dá isso aqui? É só somar as duas que vocês fizeram lá, que se der 2,71 a soma das duas, está correto essa reação em A. Peraí que tem gente querendo entrar. Ok.
Agora eu quero que vocês somem as duas de vocês. Agora tá melhor, né? Somem as duas de vocês para ver se deu certo, porque eu não sei se deu certo. Tomando as duas dá quanto, Paulo? 11? Vamos lá. 5. 5 vezes 5 vezes 7,5 dividido por 8,5. Quanto dá isso? Cinco vezes vai dar 4,41? E agora, vamos fazer a outra. 6. Por que 6, pessoal? Por que 6? Porque ela é 3 quilos Newton por metro. Ela é uma carga distribuída. A cada metro, ela tem um carregamento de 3 quilonewtons. Então, o que eu tenho que fazer? 6 vezes 7,5 divididos por 8,5. Quanto deu isso? Quanto é que deu esse resultado aqui? 5,29? Então, 5,29 mais 4,41 dá quanto? Nove vírgula 7. Na realidade, aqui deu 9,7, né? Não tem problema, tá correto. É uma questão de arredondamento. Então, tanto faz se fizeram desta forma aqui, ó, pessoal. Só trabalharam mais se fizeram desta forma aqui. Agora, se fizeram desta forma aqui, trabalharam menos. E o resultado tem que ser igual. Quem ficou com dúvida? Quem tem dúvida, pessoal? Alguém tem dúvida? Tem que entender o sistema. O que eu fiz? Eu concentrei, a minha carga concentrada está no eixo, no centro de gravidade da minha carga distribuída. O que seria a minha carga concentrada aqui? Minha carga concentrada é o 5, é o 3 e é o 2. Ok? Então, essas 3 cargas estão no centro de gravidade, no eixo da minha carga distribuída. E, portanto, ao eu transformar a minha carga distribuída em carga concentrada, elas vão estar no mesmo posicionamento. Tá ok? Por isso, que se elas estão no mesmo posicionamento, aqui vai ter uma carga de 5 e uma carga de 6, que representa 11. Aqui vai ter uma carga de 3, perdão, uma carga de 7, de 10, desculpe, uma carga de 7
e uma carga de 3, que representa 10. Aqui vai ter uma carga de 15 e uma carga de 2, que representa 17. Ficou claro? Tem alguém que permanece com dúvida? A Larissa está dando até a aula, pelo que eu estou sabendo, hein, Larissa? Para quem não sabia isostática, está dando aula de isostática já? De falar? Viu como é fácil? É só entender o sistema, tá? Entender o sistema e essa estabilidade de peça nada mais é do que a estrutura, uma estrutura de concreto armado, uma estrutura de madeira, dessa do steel frame lá, de uma composição de materiais, tá certo? Então, esta estabilidade, isostaticidade que eu tenho que gerar na minha peça é a geração de estabilidade de qualquer tipo de material. Seja até uma cadeira. Seja até uma cadeira. Tá, vamos pegar um exemplo de uma cadeira, já que eu citei cadeira. Vocês já viram que tem cadeira de 3 pernas? Banquinho, aqueles banquinhos de gaúcho. Tem, né, Lucas? Tem, né? Tá bom, então tem. Tá, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Banquinho de tira-leite, Tatiana. Isso aí. Tá, então vamos lá. Então pega um banquinho de tira-leite. Tá certo? Ele gerou estabilidade na peça? Se eu sentei em cima dele? Sim. Tá. Agora, faz assim, ó. Pensa em sentar fora do centro de gravidade deste banquinho, como em qualquer outro banco, nem que seja de 4 pernas. O que vai acontecer? Se foi o leito. Por isso que nós pegamos uma peça trigonométrica e achamos o quê? Para concentrar esta distribuição de carga. Prejuízo não certo, é verdade. Tá, vamos voltar aqui, ó. Tá, já entenderam, né? Tá, agora vamos voltar para a disciplina. O centro de equilíbrio da minha peça. É isso que nós fizemos. Nós não sentamos fora do centro de gravidade do banquinho. Alguém já caiu de banquinho de 3 pernas? Não? Ninguém caiu? Teria que ter alguém. Já caiu, Lucas? Mas garanto que era o Lucas, quando era pequeno, era danado, tá? E, na realidade, o que ele fez? Ele sentou fora do centro de gravidade. Ou no trago, né, Gelson? Verdade. É isso, Lucas? Não, no trago não, porque o Lucas não bebe. Mas assim, ó. Então, conseguiram entender o sistema, pessoal? Tá? O que nós precisamos entender é o sistema. Por quê? Porque nada mais é claro que, à medida que nós formos, que vocês vão trabalhar com peças de estruturas de concreto armado, tá? Essas peças, nós vamos calcular elas de tal forma que nós vamos ver que tipo de apoio nós vamos gerar, tá certo? Para que nós gere estabilidade nessa estrutura. Mas não precisa ser necessariamente uma estrutura de concreto armado. Pode ser um prédio de madeira. Vou fazer um prédiozinho. Nunca viram casa de madeira de 2, 3 pavimentos? Casas antigas? Hoje não vê mais porque não tem mais madeira. Mas assim, ó,
Casas de madeira, esses sistemas inovadores. Pode fazer mais de um pavimento. Essa casa que eu disse para vocês lá em Cruz Alta, que foi feita, que eu fiz as vistorias, é uma casa que tem o térreo, o subsolo, perdão, de estrutura de concreto armado e 2 pavimentos de estrutura inovadora de steel frame. Tem um condomínio aqui novo em Carazinho que está fazendo também. Wood frame. Eu não sei, na realidade, de madeira. Na realidade, assim, ó, Lucas, como eu não estou mais na prefeitura há 6 anos, eu não estou muito por dentro das obras em Carazinho, só daquelas que eu fiscalizo. Mas o fato é assim, ó. Então, o que nós temos que entender? Que seja o tipo de estrutura que for, pode ser um banquinho. É uma estrutura que eu sento lá com meus 75 quilos de maldade, então eu tenho que sentar onde? No centro de gravidade do banquinho. Eu já sei que o banquinho foi projetado para resistir esses 75 quilos que o Jairo pesa, mas desde que o Jairo sente no centro de gravidade. É um tipo de apoio. Tá certo? Agora, se eu sair do centro de gravidade, o que vai acontecer? Vai cair, vai derramar o leite, aquele banquinho de tira-leite, tá certo? Então, independente do material, tá? Uma peça mecânica, independente de estrutura mecânica, estrutura de metálica, tá? Um parafuso, uma bucha que tu coloca no teu armário aéreo, lá que no caso da steel frame, como a Karen estava falando, ele não tem resistência, então tu não pode, ele não foi calculado para aquele tipo de solicitação. Certo? O fato é assim, vamos entender o sistema. Então, eu já fiz a propósito isso daqui, ó, pessoal, para quê? Para que vocês entendessem que se eu tenho as cargas concentradas no centro de gravidade da minha peça, eu só acumulo. Agora, se essa carga tivesse meio metro para cá, eu teria que calcular as duas estruturas em separado. Como elas estão no mesmo posicionamento em relação à minha estrutura, é só eu acumular. Isso não vai acontecer numa estrutura de concreto, quando vocês forem calcular, vai cansar de acontecer. Vem uma viga de um sentido que apoia no pilar e no outro sentido vem outra. Bom, aí estamos falando de pilar. Bom, mas aí vai concentrar ali. Muito bem. Agora, como nós queremos calcular aqui, nesse caso, a reação sobre a minha peça, existe a possibilidade de eu ter uma viga biapoiada e vir vigas de vários ou de mais de um sentido naquele mesmo posicionamento? Existe. E aí, o que eu vou fazer no meu cálculo? Eu vou simplesmente concentrar as duas, somar as duas e calcular. Então, vamos lá. Vou voltar aqui, ó, para nós terminar esse exercício, e daí eu vou dar um aqui agora. Opa! Aqui, peraí. Aí. Tá. Em relação ao apoio B, o que eu vou fazer aqui em relação ao apoio B? Agora vocês me digam. Eu não sei mais, agora me esqueci. O que eu faço aqui em relação ao apoio B? Então, vamos lá. 11 vezes o quê? Ah, a Larissa já fez ali. 11 vezes 1 divididos por 8,5. Quanto deu aqui? 1,29 quilonewtons.
Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Somem as de vocês e vê se eu acertei. Certo? Se tá certo, tá certo. Vamos para a próxima. Ó. Qual é a minha próxima carga? Vamos lá, qual é a minha próxima carga? 10 quilonewtons? 10 quilonewtons. É isso? Então tá lá. Vezes o quê? Em relação ao apoio A. Vezes 4,75? 4,75. Divididos por 8,5. Quanto deu? Qual é o resultado? 5,58. Somando as duas, tá certo? Ok. Vamos para a próxima. Em relação ao apoio B. Em relação ao apoio B. Estava tentando levar o cursor. Em relação ao apoio B, eu tenho 10 vezes 3,5. Opa. Vezes 3,5 divididos por 8,5. Quanto é que deu? Não é 3,5, não. Não é 3,5. 13,75. Ok. Não, também não é. Também não é 13,75, Vitória. Olha aqui, ó. 13,5 divididos por 1. Perdão, estou fazendo o B. 2,75 mais 1, 3,75. 3,75. Aí tá certo. Não é 3,5. Quanto que deu isso aqui? 4,41. Deu certo a soma lá, Gelson? Tu que está me ajudando na soma. Ou 42, não muda nada. Beleza. Vamos para o próximo. Próximo nós temos 17 quilonewtons vezes quanto? Eu vou botar 1,5. A Larissa já respondeu. 1,5 divididos por 8,5. Quanto deu isso aqui? 3 quilonewtons. Próximo. 17 vezes quanto? Vezes 7. 7 divididos por 8,5. Quanto deu isso aqui? 14 quilonewtons. Vamos lá, Gelson. Deu certo aqui? A soma? Ou nós calculamos errado aqui? Deu certo? Deu certo. Então, agora somem esses três aqui, ó, pessoal. Ó. Somem esses três aqui. Somem esses três aqui. Quanto deu isso? O ideal seria, ó, vocês somarem já individual. Pode fazer de vários sistemas. O ideal seria somar individual antes para ver se a resultante da individual está correta. Tá? O alinhamento dela está correto. Então, somaria isso aqui, ó, 1,29 com 9,71 dá quanto? Então, somando ali para nós fazer o cálculo correto, que depois nós vamos ter que fazer isso. Tá?
Tá aqui, ó, deu 9,71 com 1,29. Dá quanto? 11? 11. 11 quilonewtons. A próxima. 5,58 com 4,41. Quanto dá? 10? 10 quilonewtons. Próximo. 3 mais 14. Dá 17 quilonewtons. Ah, mas, Jairo, por que tu fez nós somar? Não era só olhar aqui, ó. Espera aí. Vamos voltar aqui. Ó. Por que tu fez nós somar, Jairo? Não era só olhar aqui e olhar aqui? Era ou não era? Era, né? Então, eu fiz vocês somarem, nós somarmos, para ver se nós estamos certos. Por quê? Porque se eu distribuir as minhas cargas em relação ao apoio A e em relação ao apoio B, a reação que esta carga de 11 vai ter em relação ao A e o B tem que ser 11. A minha carga de 10 em relação ao meu apoio A e meu apoio B tem que ser 10. E a minha carga de 17 em relação ao apoio A e ao apoio B tem que ser 17. Muito bem. Mas por que eu fiz nós calcularmos? Porque assim, ó, estas cargas em relação ao apoio, elas vão representar reações diferentes em função do quê? O que muda a reação se a soma das cargas do apoio A e do apoio B resulta em uma reação igual à carga? Qual é a diferença? Entenda uma pergunta. Qual é a diferença que elas vão representar? O que representa esta diferença em relação à carga de A, em relação à carga de B, se a soma é igual à carga? O que difere o quanto este carregamento vai impactar sobre o A ou sobre o B? A distância do ponto. Na armadura, Gelson, vai impactar. Mas o que impacta, quanto ela vai representar aqui no A e aqui no B, é a distância que ela está do ponto. Tá certo, a Larissa? Por isso que a Larissa está dando aula de isostática. O que significa isso? Agora somem na vertical, faz favor, pessoal. Ó, soma aqui, ó, me dão essa soma aqui, me dão essa soma aqui e essa soma aqui. Vamos lá. Primeira soma, 9,71 mais 5,58 mais 3. Quanto que dá? Aqui dá 18, Paulo? Vamos botar em azul. Gremista, né? 18 quilonewtons. É isso? E aqui? 1,29 mais 4,41 mais 14. Quanto dá aqui? R$ 1,29 mais 4,41 mais 14, 19,7. Ah, meu Deus, que tristeza isso aqui. E 19,7 mais 18. Quanto que dá?
38. 38 quilonewtons. Beleza. Agora, eu tenho que entender por que aconteceu esse negócio todo aí. E a pergunta é o seguinte, por que no apoio A deu 18 e por que no apoio B deu 19,7, portanto, 1,7 quilonewtons a mais no apoio B do que no apoio A? É que eu não estou vendo vocês responder. Vamos ver. Agora vai abrir de novo. Aqui 18,29 na primeira, 18,30, tá? Então vamos botar aqui 30,30. Beleza. Aqui, quilonewton. Assim, ó, pessoal. Claro que o número tem que fechar, mas eu não estou interessado no número. Eu estou interessado na linha de raciocínio. Por que que neste caso, com este carregamento, o apoio B ficou mais carregado que o apoio A? Em 1,4 quilonewtons mais no apoio B do que no apoio A. A Evelyn diz que requer mais carga. Essa não é a resposta, mas tu sabe a resposta. Em função da distância do carregamento em relação ao apoio. Então, gerou, não seria o termo requer, Evelyn, mas gerou mais carga no apoio B, porque as cargas as mais carregadas estão mais próximas do apoio B. O somatório de todas essas cargas faz com que a proximidade do apoio B seja de maior carga concentrada em relação ao apoio B do que em relação ao apoio A. A diferença foi pequena, mas esta é a resposta. O problema tem dois impactos sobre as cargas. Eu sei que tu entendeu, Evelyn. Só na maneira de expressar essa, mas eu entendi que tu entendeu. Tá? Só que assim, ó, o que nós temos que entender é que a proximidade da carga... Agora, vamos supor que esta carga aqui, ó, de 17, fosse 1 quilonewton. Vamos entender o sistema. 1 quilonewton aqui, em vez de 17. Qual é o apoio, o apoio que teria o maior carregamento? Se essa carga aqui fosse 1 quilonewton. O A. Por quê? Porque as maiores cargas e as menores distâncias das cargas maiores estariam em relação ao apoio A. Agora, para ver se nós acertamos mesmo, soma 11 mais 10 mais 17, se der 38, tá certo. E se não der 38, tá errado. Quem sabe calcular de cabeça pode somar. E se der 38, tá certo. E se não deu 38, tá errado. Então, nós temos que somar 11 com 10 dá 21. E com 17, não é que deu 38? Quem fez isso, chegou nesses resultados, tá certo. Quem não chegou nesses resultados, tá errado. O que eu quero que vocês façam? Duas coisas para a aula que vem. Para daí nós avançarmos. Vocês me passem a nota de vocês dessa prova, que vai valer 4 pontos. Tá? E agora, eu vou deixar... Vocês vão fazer um exercício aqui. Ó, vou apagar. Pessoal... Tá. Querem tirar um print daqui?
Posso apagar? Não, não é a nota que tu acha, Érica. É a nota que tu tirou. O quanto tu errou. Ou, se tu não errou nada, é 10. Ou se tu errou tudo, é 0. E se tu acertou a metade, é 5. Para mandar onde? Podem mandar com a prova. A prova eu tenho, a prova de vocês. Mas podem mandar no e-mail, não tem problema. No WhatsApp, tanto faz. Vamos padronizar para mim não estar correndo para um lado para o outro. Como é que vocês preferem? Só assim, ó. Estou confiando em vocês, mas eu sei quase... posso pegar uma amostragem lá das provas de vocês, mas eu sei as notas de vocês. Então, eu quero que vocês sejam justos. No WhatsApp é mais rápido? Tá bom. Não pode ser. Quem não tiver acesso ao WhatsApp, me manda por e-mail. Tá? No particular, vale 10. O peso é 4, conforme nós combinamos no início da aula. Tá, mas para aí que não terminou. Para aí que não terminou. Para G2, que começa na próxima aula, tá? Posso deletar aqui os cálculos? E, professor, Oi? só deixa eu dizer assim, é que as primeiras são escritas, então cada um se expressou de uma forma, então fica difícil de dizer se está certo ou está errado. Não, as primeiras assim, ó, Gelson, praticamente todas estão certas. Uhum, O que pode estar tranquilo. errado é a quarta e a quinta. Sim. As primeiras, a maioria do pessoal olhou no caderno, eu vi, eu praticamente, eu não gravei todas. Não, assim, as primeiras estão certas em todas. Não, tranquilo. Eu só te perguntei isso porque A varia primeira... muito a forma de escrever, né? Não tem problema. As primeiras estão certas. O que vocês têm que entender é o seguinte, que o apoio vocês sabem quais são os movimentos cerceados ou impedidos. Tá? No apoio de primeiro, segundo e terceiro gênero. Isso se tu não souber amanhã, sabe o que acontece? Tu vai pegar num livro, tu vai saber, porque isso ficou gravado, mas tu pega um livro lá e tu vai ver apoio do primeiro gênero, segundo gênero, terceiro gênero, e tu vai ver quais são os apoios cerceados. E o apoio de primeiro gênero é ISO, o de segundo gênero, é hipo, o de segundo gênero é ISO e o terceiro gênero é hipoestático. Tá? Agora, o que precisa saber? Precisa saber como é o comportamento do carregamento em relação aos apoios de uma peça qualquer. A 4 e a 5 apresentam erros em várias provas. Tá? Então, a 4 e a 5, eu diria assim, ó, já partimos do seguinte pressuposto, ninguém errou a 1, a 2 e a 3, porque a 1, a 2 e a 3 foram dadas, eu dei elas para vocês. Agora, aquilo que vocês teriam que raciocinar seriam a 4 e a 5. A 4 e a 5 podem apresentar erros maiores ou menores. Ou, em alguns casos, não há erro. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam para a próxima aula? Vamos lá. Próxima aula. Eu vou voltar aqui, ó. Então, tá aqui. Tá aqui o meu exemplo. Certo? Ó. Agora, quem vai fazer o carregamento são vocês. Eu cansei.
Estou só inventando aqui, tá, pessoal? Olha aí que o Joab falou aqui, eu não entendi o que o Joab falou, deixa eu retomar aqui. É para mandar só... Não, não. Manda a nota. Manda a nota, Joab. Corrija a tua prova e manda a nota. Tá? Não só o Joab, todos. Estou dizendo o Joab porque o Joab fez a pergunta, mas eu preciso da nota. E depois, o restante vai ser todos os trabalhos entregues desde a primeira aula e mais a participação. Vou fazer aqui, vocês façam o carregamento. Estou inventando aqui uma coisa só para puxar. E depois, para outra aula, vai ter que explicar o exercício da prova em relação a esse exercício aqui. Qual é a diferença entre um e outro? Tá muito barbado esse negócio. Vamos começar pelo vão. Qual é o vão dessa peça biapoiada? Peraí, vamos só diminuir isso aqui, pessoal. Senão não vai dar, antes de eu anotar aqui. Vamos botar 16 aqui. Só um pouquinho. Opa. Qual é o vão?
O Paulo jogou ali 6,5. É 6,5 ou alguém tem outra ideia? Se ninguém tem outra ideia, é 6,5. Pronto. Opa, ficou muito pequeno? 20. Agora ficou bom, Tati? Ali embaixo, professor, não tem 50%, aumenta um pouco para o zoom para 100. Aqui. Embaixo na tua tela, isso. Ok, deixa eu ver se eu consigo botar toda ela. Consigo. Beleza. Ó, tá aí. Alguém tem que saber nessa aula aí como é que faz essas aulas. 6,5. Esse aqui é o... Tá? Então, aqui é 6,5. Muito bem? Aqui, ó. Isso aqui nós temos que apagar. Tem alguém querendo entrar? Não. É o WhatsApp. Esse WhatsApp só me dá trabalho. Vamos lá. Então, aqui, ó, tem o apoio A, tem o apoio B. Deixa eu puxar um pouquinho para cá para aparecer melhor. Então, aqui o apoio A, o apoio B. Um pouquinho mais, né? Mas que não pegue o nome de vocês, né? Daí o print sai direitinho. Beleza. Tá. Vamos lá, pessoal. Vamos começar pela distribuída. Qual é a extensão desta carga distribuída aqui? Tem que ser proporcional. Tá? Proporcional à escala. Então, se tudo isso aqui é 6,5, 3,5 é pouco, eu acho, Gelson. Porque aí aqui vai ficar 3, e, na realidade, essa proporção aqui é mais do que meio, a diferença é maior entre essa peça e essa do que 3,5. Do que 3. Do que meio, perdão, desculpa. Aí sim, 4. Então, isso aqui é 4. Pode ser, pessoal? Bom, este vão aqui é 4 metros. Vamos botar metros aqui para nós não nos esquecermos, que é metro. Aqui é metro. Muito bem. Aí está. Tá? Qual é esta extensão, então, da carga menor? 2,5 metros. Bueno? Qual é a distância que a carga 1 está do apoio A? Tem que ser proporcional. Ó, vamos supor, ó, se isso aqui é 6,5, isso aqui é 4, então aqui pode ser 1, 1,5 eu acho que é muito, proporcionalmente. Aqui. Ó, pensem bem. Em relação, um 0,9 ficaria melhor, eu acho, Paulo. Tá certo? Tá? Então, este vão aqui é de 0,9. Este vão aqui é o maior, né? Dentro dos 4. Ele seria quanto? 3,1? Não. 3,1 daria 4, e o 4 é até aqui. Então, quanto ele seria? 2, 1,80. Se ele for 2, vai sobrar 1,10 aqui. Aqui é mais que 1,10 em relação a isso aqui, né? Então,
Eu acho que o nosso... Se aqui for 2, aqui teria que ser... Já não vai ficar proporcional. Vamos botar 2, mas não, nós vamos ter que mexer nisso aí, eu tô achando. Tá? 2 metros. Tô achando que nós vamos ter que dar uma mexida nesse negócio nosso aí. Sobrou aqui, quanto? 1,10. Está desproporcional. Não está desproporcional? Tá, né? Não? Ó. Eu acho que essa aqui, ela tá mais do que só 20, mas tá bom. Se todo mundo concorda, tá bom. Tá? E agora, pessoal, eu quero... Ah, aqui faltou, só um pouquinho. Um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Aqui. Tá. Então, ó. E aqui? Aqui a minha ideia... 1,25. A minha ideia, pessoal, essa aqui deixa que eu coloco, depois vocês colocam as cargas, tá? Eu vou dizer a minha ideia. Ah, tá aqui. Ó, perdi a legenda. Tá? Aí é metade, né, Paulo? Então, vamos lá. E aqui, agora me digam as cargas. Carga distribuída. (20 quilonewtons? 20 quilonewtons por metro. Aqui. Oito. 5. Vamos deixar o Paulo de lado um pouco, porque 5 ele não está bem proporcional. Eu acho que, vamos ver assim, eu ia colocar 5, mas o desenho daí não está proporcional, né? Em relação ao 20. Se essa altura aqui é 20, essa altura aqui é um pouquinho menos da metade. Acho que daria uns 9. O que vocês acham? Ó, se isso aqui representa 20 de altura, esse aqui com 9, é essa altura por metro. Uns 9, tá bom? Depois, só para ficar proporcional. As distribuídas, eu deixo para vocês. Opa. As distribuídas, as concentradas, desculpe. Primeira carga concentrada, que se posiciona a 90 centímetros ou 0,9 metros do apoio A. Quanto que representa essa carga aqui? A carga concentrada. Esta aqui, ó. Quanto? 7 quilonewtons. Carga B. Carga B não, carga 2. Vamos ver. 6 quilonewtons.
E a carga 3. (11). Alguém mais do Paulo? Só o Paulo, o Gelson e a Karen que estão respondendo. E os outros? Vamos deixar a chance para os outros aí, para não dizer que não. Ah, o Jair só deixa o Paulo, o Gelson e a Karen responder. Não dá, né? Opa. Ai, Jair, não faz isso. Não estraga tudo. Vamos botar aqui. Olha o que o Paulo está dizendo aí, pessoal. Que só ele... Ó, isso aí, Evelyn, mentira, vamos se posicionar. Ele está dizendo que vocês só entram ali, deixam o nome e vão... Ó, aí, ó, tá todo mundo aí, Paulo. Viu só? Tá, e agora, então, quem está aí, me diga. A hora da janta, ó. Diz a Érica. Mas credo, né, Joab? Vamos lá. Um de vocês aí me diz essa carga aí. 8? Então vamos para o Lucas disse 8. 8 quilonewtons. Duas coisas. A nota e o exercício resolvido. Ó, vou fazer a soma do Lucas e do Diego. Tá? E dividir por 2. Tá? Somei a carga do Lucas e do Diego e dividi por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Para a próxima aula. Isso aí, Érica. Para a próxima aula. Então, o que vocês têm que me entregar na próxima aula? Até a próxima aula. Pode ser antes. Pessoal, assim, ó, me entreguem tudo, ó. Eu sei que no Whats fica mais fácil, tá? Eu sei. O Whats é só chegar ali, mas vamos fazer o seguinte, ó. Entreguem o arquivo com nome, tá? Este arquivo com nome, vocês me entregam em PDF no e-mail. Manda tudo no e-mail, isso aí. Assim, ó, quem quiser, manda a nota lá, manda tudo no e-mail, é melhor. Isso aí. Manda em PDF. Aí faz um texto lá, professor, a minha nota eu acho que é tanto e anexo o arquivo em PDF. Tá? Beleza? Isso aqui vai representar se vocês entenderam o sistema. Entendeu o sistema, na próxima aula daí, agora G2, nós vamos criar um pouquinho mais de dificuldade, até trabalharmos com balanço, trabalharmos com momento, que é para gerar a estabilidade na peça. Tá? Ok? Agora eu acho que tem alguém para entrar, né? Então, o que vocês vão fazer? Me entregar isso aqui, resolvido, e a nota. A nota pode ser no corpo do e-mail. Professor, eu corrigi e a minha nota é tanto. Professor, corrigi e a minha nota é tanto. De forma correta. É uma responsabilidade que vocês têm. Tá? E aí vai se somar esta, todas as entregas dos trabalhos e mais a participação, que vale 6. Está debarbada, né? Mas o problema não é estar debarbada, pessoal. A questão é entender o sistema. Porque isso vão precisar em sistemas estruturais 1, sistemas estruturais 2, o pessoal da engenharia na hiperestaticidade, tá? Vão precisar disso. Tá? Tem que entender o sistema. Entender o sistema, o peso da questão da prova é a mesma ou a última tem valor maior? Pai, eu não entendi, Gelson.
o peso da questão da prova... Não, a pergunta é o seguinte, ó, tem 5 questões, tá? Então, tu falou que vale 4. 4 dividido por 5 vai dar um valor. Todas elas têm o mesmo valor ou aquela de cálculo tem um valor? Entendi. Isso. Tá, 6 vocês já têm. Não, tudo bem, mas essa aqui vale 4, né? Então, assim, ó, eu fiz a pergunta porque eu posso ter acertado as 3 e a última, tá? Mas se todos os valores forem igual, eu vou dizer, a minha prova é 3.3. Não. Vocês não vão fazer assim. Vocês vão calcular a prova para 10. O peso, depois eu calculo. Vocês têm 5 questões, cada questão vale 2 pontos. 6 vocês já têm. Porque eu dei 3 questões para vocês. Vocês têm 5 questões na prova, né? Cada questão vale quanto? 2 pontos. 5 vezes 2, 10. Acertei as 3 primeiras, errei as 2 últimas. Tenho 6. Acertei as 3 primeiras e a última. Tenho 8. Acertei as 3 primeiras e acertei a metade errei a quarta e acertei a metade da quinta. Tu tem 7. Cada questão vale 2. O peso, depois, o cálculo do peso eu faço. Entendido, professor. Beleza. Tá? Então, cada questão dessas que vocês fizeram na avaliação da semana passada, vale 2 pontos. É de barbada, porque as 3, pelo amor de Deus, né? Mas eu não estou preocupado com a nota. Eu estou preocupado em vocês entenderem o sistema. Por quê? Porque se ninguém ficar para trás no sistema, vai ir bem em sistemas estruturais 1, vai ir bem em sistemas estruturais 2, o pessoal da arquitetura, e o pessoal da engenharia também na hiperestaticidade, porque daí vão utilizar esta metodologia no sistema de cálculo. Se entendeu esses carregamentos, essas reações que são geradas no carregamento para a peça se tornar estável, entendeu o sistema, não vai ter uma facilidade maior na sequência dos cálculos, na sequência da estrutura. E essa nossa disciplina é uma iniciação à estrutura. É saber como a peça se torna estável. Que nada mais é, ó, a reação que der aqui, ó, no A e no B, quando forem calcular uma viga, estas reações vão representar a carga que vai descarregar nos apoios, além do esforço cortante próximo a esses 2 apoios. O que seriam os esforços cortantes numa viga? O que ele representa? Ele representa o cálculo do estribo que você usa na viga. Essas reações aqui são utilizadas para mim calcular o esforço cortante, ou seja, calcular o diâmetro do estribo e o espaçamento entre ele. Claro que daí vocês vão usar as fórmulas que vão direcionar ao cálculo da armadura transversal, que é o esforço cortante, ou o esforço de ruptura a 45 graus dessa peça. Tá? Então, isso aqui não é fácil, mas entendendo isso aqui, já tem meio semestre com facilidade da estrutura de sistemas estruturais 1, que seria a armadura transversal, ou seja, o cálculo do estribo. Tá certo? Então, ó, tem que entender o sistema para ter facilidade e ter valido a pena depois. Porque assim, não adianta tu me dar um número certo que deu aqui no apoio A e no apoio B, se tu não entendeu por que esse aqui foi maior que o outro. Ah, porque essa carga... Então, isso aqui vai fazer o que com vocês no futuro?
vou estar numa obra, olhei para cima, para uma viga, eu sei onde é que está carregando mais em cima de um pilar e menos em cima de outro. Tá certo? Vocês têm que transpor isso para a realidade da estrutura de obra, que é o que vocês vão fazer no futuro. Por exemplo, eu chego numa obra, está mais próximo esse carregamento aqui, ó, aqui tem maior carga. Onde é que os pilares são mais carregados e onde é que as sapatas vão ser mais carregadas? Isso é um avanço dessa parte inicial que nós estamos considerando aqui, isostático. Conseguiram mais ou menos entender, pessoal, o porquê da importância de entender o sistema? Já foram embora todo mundo? Não? Não ainda, né? Ah, agora o Paulo disse que sim. O Paulo ainda está aí, né? Quase. Quase, Érica. Não, não. Quase não. Nós temos que sair no final aqui. Tá? Estou assistindo 2 aulas ao mesmo tempo. Como? Eu não entendi, Tatiele. Não tem nada de dizer assim. Qual é as 2 aulas que eu estou fazendo um curso? Não. Deixa o curso para depois. Deixa o curso para depois. Tá? É online também? Não, mas tem que prestar atenção aqui, porque depois tu vai chegar numa obra lá, ó. Olhou para cima, tu já sabe onde é que a estrutura está carregando mais. Tá certo? Não, eu sei que entendeu, tá? Pessoal, assim, ó, vamos fazer a chamada, obrigado da presença, já passou 1 minuto do nosso tempo. Então, tem essas 2 atividades, tá bom? Vou fazer a chamada aqui. Opa, agora deu um barulhão na minha máquina aqui. Ai, beleza. A máquina só me dá alegria. Vocês estão ouvindo o barulho? Sim, né? E bem forte ou mais ou menos? Tá baixo? Menos 1. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui e fazer a chamada, então. Tá? O Adriano está com a noiva dele no hospital. Se alguém depois souber como é que ela está, porque ele me avisou que não ia poder vir, a noiva baixou o hospital hoje à tarde. Tomara que não seja nada de coronavírus e companhia, né? O Paulo está muito forte no teu? Não? Porque assim, ó, eu montei um outro computador, só que não estou trabalhando, é um computador mais antigo que eu tinha aqui, porque a imagem conseguiu me deixar pior do que eu sou. Imagem estou brincando. A imagem ficou muito ruim, sabe? É uma máquina mais antiga, então aí vocês iam, esses exercícios ia sair tudo borrado na imagem. Não deu. Alessandra está aí, né? Alessandra. Também é fácil, né, Alessandra? Alessandra Almeida, né? Agora, Alessandra Santos. Também, Alessandra Almeida não. Não. Alessandra Santos, sim. Tá. Alessandra Almeida, não. A Andressa Weber, não, né? Andressa Weber, não. Angélica está ali ainda, né? Tá, né? Tá ali a Angélica. A Bruna Miller, eu não vi a Bruna hoje, gente. Não estava, né? Não vi ela. A Bruna Miller não estava. A Karen tá. A Karen está ali ainda, né? Ali, a Karen é o desconhecido. Tá? O Carlos Matos. Não vi o Carlos também. O Carlos está ali. Carlos, já ia até dar falta aqui. O Daniel eu vi entrar. Ou eu estou enganado?
Alguém viu o Daniel aí? Ou só eu vi ele entrar e não... Ninguém viu o Daniel? Só eu? Viu ele entrar também, né, Milena? De repente é a internet, alguma coisa assim. A Daniela Souza. Eu não vi a Daniel. Ah, o Daniel faz pouco que saiu. Ok. E a Daniela Souza? Eu não vi a Daniela. Alguém viu a Daniela Souza hoje? Eu não vi, pessoal. Não, né? Não vi. Não. O Diego tá aí. O Diego estava aí. Se ele saiu, foi agora. Mas... Ah, tá ali o Diego. A Érica estava ali também. Ali a Érica. A Evelyn também. A Evelyn também está ali. O Gelson. O Gelson está ali também, né? O Gelson está ali. Tá ali o Gelson. Joabe. O Joabe também está ali. Está ali o Joabe. A Kimberly. Não vi a Kimberly hoje, pessoal. Alguém viu a Kimberly? Não, né? Também. A Larissa está ali. A Larissa é professora, vai ficar no meu lugar depois lá a Larissa Belaver e a Larissa Tomazoni. Larissa Tomazoni, não viram? Eu também não, acho que não vi a Larissa Tomazoni, né? Não, né? O Leonardo está ali. O Leonardo. A Letícia Rodrigues, eu não vi a Letícia Rodrigues. Ah, tá ali a Letícia Rodrigues. Tá ali. A Letícia Ortiz. A Letícia Rodrigues eu tinha visto, eu não tinha visto a Ortiz. Ah, a Ortiz, ela tava, caiu a minha net, mas agora consegui voltar. Tá. Não, a Letícia Rodrigues eu tinha visto. A Letícia Ortiz que eu não tinha visto, tá, mas tá aí também. Lucas Lorenzon, o Lucas tá ali. Né? O Lucas tá ali. O Lucas Drey. Pessoal, eu não vi o Lucas Drey. Alguém viu? Eu não vi. Acho que não, né? Ele entrou? Será que deu algum problema? Se vocês viram ele, eu vou dar presença. A Manuela, eu não vi a Manuela. Ah, não, tá ali a Manuela. Ah, a Manuela tá ali. O Marcos eu vi que entrou. Eu não vi ele se manifestar. Ah, tá ali o Marcos, ó, fala mal do Marcos já. Tá ali o Marcos. O Matheus Flores. O Matheus eu não vi, eu não lembro. Alguém viu o Matheus, pessoal? Na aula? Não, ninguém? Não vi também o Matheus, né? A Milena Nardini tá aí, né? Milena, sim. Tá ali a Milena. A Paloma tá ali também, né? A Paloma tá ali também. O Paulo tá ali também. Tá ali o Paulo. A Tatiele. A Tatiele tá ali, apesar de estar fazendo 2 cursos ao mesmo tempo. A Vitória Machado também tá ali, né? Tá. Antes de irem, pessoal, eu quero fazer uma pergunta. Como é que tá o entendimento? Porque... sabe assim? Tá tranquilo, Vitória? A Milena tá melhorando. Os outros não estão entendendo nada. A Paloma tá tranquila. O Gelson tá bom. Tranquilo, Tatiele. Tá. Tranquilo. Tranquilo. Olha, essas aulas extras melhoram muito. Beleza. Assim, ó, pessoal, não podemos deixar ninguém para trás. Tem que se esforçar e entender o sistema, senão depois vai ter dificuldade em estrutura. Eu reputo dizer o seguinte, ó. Que, assim, ó, pessoal, indo bem em isostática, tira de letra a estrutura. Porque entendeu o sistema do funcionamento da estrutura. Tá? Claro que tem cálculos mais aprofundados para calcular o concreto, calcular o ferro, tá? Majorar, utilização de tabelas,
Mas assim, ó, entendendo o funcionamento da estrutura, tu sabe se tu acertou o teu cálculo ou errou. Entende? Então, por isso que eu insisto tanto em entender esse sistema. Porque assim, ó, principalmente os arquitetos que vão ter só 3 disciplinas de estrutura, estruturais, que seria isostática, tá, que é o início, tem sistemas 1 e sistemas 2. A engenharia vai ter mais cálculo. O que vai acontecer? Tu vai pegar uma casinha de 70 metros quadrados e não vai calcular a estrutura, a ferragem do pilar, a ferragem de uma viga, uma laje. Quer dizer, não é difícil. Se entender o sistema, olhei lá, mas esse apoio está mais próximo daqui, mais próximo, mais distante, mais isso, mais aquilo, tu já vai saber se o teu carregamento está certo, se o teu cálculo está certo ou não. Por isso que eu insisto tanto em fazer os cálculos na vertical, conferir na horizontal e conferir com o carregamento. Que dá uma certeza de que a estrutura está calculada corretamente. Porque aquilo que tu carregou, tu tem que ter automaticamente no mínimo nas tuas reações. Tá certo? Pessoal, obrigado. Boa sequência de semana. Quem tem aula comigo na quinta de hidráulica ou na sexta de elétrica, nos encontramos. Quem não tiver, bom fim de semana. E se cuidem, tá? Nos encontramos. Se não na quinta ou na sexta, na semana que vem. Tá bom? Boa semana para todos. Um abração. Tá? Tchau, tchau, então.